Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa live de hoje. Estamos chegando, estamos na área para a nossa live de hoje. Gente, quarta-feira linda, maravilhosa, abençoada para todos nós. Tudo de bom, tudo de lindo nessa quarta-feira. Seja tudo em paz, 1º de novembro, né? Esse ano, esse mês agora que está começando, seja porreta para todos nós. Vamos com Deus e vai. Mete o pé na porta, gata. Só... Gente, olha... aqui no YouTube, aqui no Instagram e no YouTube nós estamos ao vivo, né? Essa live, gente, ela fica gravada aqui no YouTube, tá? Sempre muito pergunta, né? Então fica gravada aqui, nós estamos nos dois, né? No Instagram, qual vai ser o nosso título da live de hoje, gente, aqui no Instagram, é como cobrir qualquer cabelo branco, aquele truque de salão, tá? Que eu sempre falo aqui, né? Mas tem um vídeo, inclusive, lá aqui no YouTube, na playlist Passo a Passo, chamado Segredo de Salão, como cobrir qualquer cabelo branco. Esse é o título do vídeo, tá? É um passo a passo com tudo que eu falar aqui. Só que eu vou dar uma dica extra aqui, que lá no vídeo não tem. Às vezes as pessoas confundem, tá? Porque eu estou fazendo, lá no passo a passo, eu estou fazendo o meu próprio cabelo. Porque, quem sabe, quem tem cabelo grosso e cabelos brancos também, a estrutura do cabelo grosso, né? Que é, no caso meu, e muita gente tem também, que faz com que, na maioria das vezes, a gente não saiba cobrir direito os cabelos brancos. Um cabelo, assim, de médio para grosso. Então, o cabelo, quando ele fica branco, fica grisalho, aí é que o tamanho parece que ele incha. Fica maior. Coisas aí, né, de ser humano. Então tá, então vamos lá. Sou Alessandra Velay, hairstylist, especialista em cores de cabelo e embeleza o seu mundo cabelístico. Já estou te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Então, vá maratonar a nossa playlist live, que eu sempre deixo aqui no final da live para vocês. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer, né, a sua cor. Tem vários tipos de live lá, Maria dizia, de cores que a gente está falando, né, dando dica para vocês. E também, gente, olha, eu vou deixar aqui, daqui a pouco, né, quando eu editar a live, eu vou deixar esse passo a passo que eu estou falando aqui para vocês e outros passo a passos também, tá bom? De como cobrir qualquer cabelo branco, esse passo a passo que eu acabei de falar. Tá, vamos lá, vamos começar dividindo por partes, tá? Como que a gente vai fazer esse truque de salão? É muito usado e muito antigo, tá? É uma repigmentação no cabelo branco, aquele cabelo branco que não cobre de jeito nenhum da sua cliente ou no seu próprio cabelo, tá? Então, não tem como a gente colocar uma tinta e ele não cobrir 100% dos cabelos brancos. Então, é para esse, né, para você aí que tem esse perrengue, né, de não cobrir. Então, essa dica vai para você, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso aqui, pintar o cabelo. Isso, gente, olha, essa dica que eu estou dando aqui para vocês vai servir, muita gente pergunta, tá? Para qualquer cor de cabelo, tanto nos castanhos, ou numa tintura preta, ou numa tintura chocolate, ou nos loiros, ou nos ruivos. Qualquer tom, do 1.0 até o 10.0, 8.3, 7.3, tá? Então, eu vou dar algumas misturas aqui para vocês, 2 misturas, que aí, para vocês terem um norte, né, a seguir, tá? Mas o que vai ser feito? A primeira parte, 2 partes, tá? A primeira parte dessa repigmentação, desse truque de salão, é com relação à tinta que a gente vai colocar no cabelo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou pintar com um 7.3 mais um 7.0. Fazer essa mistura aí, tá? Dessa cor, mel, no cabelo. Eu escolhi essa cor aleatória, né? E porque ela é muito bonita e combina com o tom de pele, mas pode ser qualquer cor, tá? Por exemplo, 7.3 mais o 7.0. A gente tem que colocar o 7.0 quando a gente opta por uma cor que não seja ponto zero. Por exemplo, esse 7.3. Eu vou pintar o meu cabelo com esse tom de mel. É tipo mel de abelha, sabe? Que fica, aquele que não fica muito claro, né? Então, essa cor. Então, geralmente se usa
esse 7.3, tá? Então, aí eu vou ter que colocar o 7.0 na jogada, gata, porque senão não vai cobrir o seu branquinho, entendeu? É assim. Agora, por exemplo, aí a gente vai pintar com essa cor. Já decidi a cor, tá? Essa cor aí que eu escolhi. Agora, e aí, o que que eu faço? Essa cor a gente mistura só a cor, o 7.3 mais o 7.0. Coloca uma quantidade lá de acordo com a quantidade de branco que a gente tem na cabeça. Por quê? Nessa primeira parte vai ser nessa mistura vai ser sem OX, sem oxigenada, tá bom? Então vai ser, tá tudo lá, tá no passo a passo, tá, gente? Só dá uma olhada, se vocês quiserem ir lá ver, tá? Eu ainda não coloquei aqui embaixo do vídeo, mas eu vou já colocar depois que terminar a live, que eu edito, né? A live eu coloco tudo aqui embaixo na descrição daqui no YouTube, né? Tá? Mas tem lá no vídeo, tudo que eu falando aqui. Agora, pois é, então o que a gente vai fazer? 7.3 mais 7.0, 50% de cada, meio a meio dessa mistura, numa combuquinha, né? Sem oxigenada, tá? Só a pasta mesmo, só a tinta. E coloca com um pincelzinho bem fininho, bem delicado, aqueles pincel de pintar cabelo, são pequenos, bem delicado. Eu tô até mostrando lá no vídeo. Então, vai passando somente aonde está o cabelo branco, tá? O seu, da pessoa. Só onde tem o cabelo branco. Aí, se você tiver pouco cabelo branco, coloca só no cabelo branco mesmo, assim, na frente. Agora, se tiver muito cabelo branco, aí passa em todo o cabelo, né? Claro, que aí não vai contar os cabelos brancos, né? No meu caso, eu passei até em todo o cabelo, ficou mais fácil para mim, porque eu tô fazendo eu sozinha, né? Agora, quando o cabeleireiro ou alguma pessoa passa para você, então pode passar. Se tiver pouco cabelo branco, assim, 10%, cabelo branco aqui, outro ali, né? Não tem muito, então vai passando só nos cabelos brancos mesmo, tá? Aí, sem tempo de pausa nenhum, depois que fez essa parte aí, tá? Recapitulando. Fez a mistura que a gente vai passar no cabelo e só colocou aí na combuquinha, né, no recipiente plástico, né, que geralmente usa-se, e passa aonde tem os cabelos brancos, ou se quiser passar em todo o cabelo, pode passar também, não vai alterar em nada. Por quê? Porque não vai clarear, porque quem clareia é a oxigenada, bom? Então, vai ser feito assim. Agora, sem tempo de pausa nenhum, a gente vai fazer uma nova mistura, por exemplo, dessa cor que eu tô falando aqui, né, com a mesma cor, 7.3 mais 7.0, tô dando um exemplo, né, da cor, e coloca o X que a gente quiser clarear este cabelo. Pode ser o X de 20, 30, 40 volumes, tá? De acordo com a cor do seu cabelo, né? O seu cabelo virgem, no caso, tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, eu tenho um cabelo virgem, cabelo natural, que eu vou ser colorido pela primeira vez, e aí eu vou colocar um cabelo castanho escuro, castanho médio, a gente vai até de preto, e a gente vai colocar uma X de 40, tá? Agora, se o cabelo for um cabelo castanho claro, aí coloca um X de 30. Se for um louro escuro, cabelo virgem, 20 volumes, tá? Aí, nessa segunda etapa, na segunda parte, a gente faz com a mesma cor que a gente colocou no cabelo e coloca a OX, tá? Porque é ela que vai clarear o cabelo. A primeira parte foi para repigmentar esse cabelo. E a segunda parte é para dar cor mesmo e a gente tem que colocar em todo o cabelo, nessa segunda parte. Então, é muito fácil de fazer. Então, essa maneira de fazer esse truque de salão, né, bem antigo mesmo, porque eu trabalho com cabelo, né, sou cabeleireira há mais de 20 anos, e já me passaram bem do início, do primeiro ano, que eu estava estudando, entendeu? Já os professores, né, os teachers, já me passaram para todo mundo, né, esse truque de salão. Tá? Existem outras maneiras de repigmentar o cabelo também, né? De cobrir. Essa maneira, assim, que eu acho mais eficiente, tá? Que realmente dá um resultado, assim, de 100% de cabelo branco, principalmente cabelo branco, aqueles cabelos brancos que são grossos, são tipo um arame, sabe? Ou então, aqueles cabelos que são mais difíceis de cobrir, né? Ou então, aquele
aquele cabelo branco que tá com progressiva, com botox, sabe? Então, que forma mais uma película no fio que é mais difícil de cobrir, né? Então, são alguns exemplos aqui que a gente tem dificuldade em cobrir da maneira tradicional, que a gente tá, que algumas pessoas, né, a maioria tem essa dificuldade, tá? Mas, por exemplo, um cabelo fino, um cabelo fino, assim, igual de criança, sabe? A pessoa fica adulta com cabelo fino, então a gente não tem dificuldade nenhuma, na maioria das vezes, para cobrir esse cabelo branco, pintar esse cabelo branco, esse cabelo, né? E cobrir perfeitamente os cabelos brancos. Isso é um exemplo, tá? Que a gente pode fazer da maneira tradicional. A gente vai, passa, mistura lá, tinta, de maneira correta, né? A mistura, tudo que a gente vai cobrir o branco, tem que colocar aquelas colorações, aquelas colorações ponto zero, tá? Então, faz a misturinha aí, né? Se for, por exemplo, essa aqui, o cabelo fino lá, é o cabelo fininho da pessoa, né? E na maioria das vezes é bem fácil de cobrir os brancos, né? O cabelo fino, ele tem essa vantagem, tá? Que tudo tem na vida, né? Uma vantagem e desvantagem, né? Então, o cabelo fino, da gente naturalmente fino, né? Ele é muito fácil de cobrir os brancos, muito fácil de clarear, tá? Então essa dica aí que tem, às vezes, muita gente me pergunta aqui nos comentários, toda live tem, né? Não cobri meus brancos, não... Pois é, então, esse vídeo, tá? Ele vai estar lá com o passo a passo para vocês verem lá. Só que lá no passo a passo, gente, tá? E muita gente me pergunta, né? Só que lá no passo a passo, porque eu fiz mim mesma, né? Já uns 2 anos atrás esse vídeo, onde eu ficar loirona desse jeito aqui, que o meu cabelo tava mais escuro. Tava natural. E eu tenho brancos, né? Claro. Tem. Não é muito, mas tem. Mas, tipo assim, e o meu cabelo é muito grosso, né? O meu cabelo é bem grosso mesmo. É bom e não é também, né? É bom porque é forte, né? O cabelo cheio, grosso, é o mesmo. Então, muita gente pergunta, é mega hair, Alessandra? É mega? Não, é mega sim. Eu vejo até nos comentários, até aposta. É mega sim, mas claro que é. Não é? Pode puxar. Pode meter a mão. Pode puxar. Então, é cabelo mesmo. É cabelo para 2 cabeças. Então, tem gente que tem essa sorte, né? Mas antigamente eu não gostava, não, mas agora eu gosto. Dá valor, né? Tem que dar valor. Pois é, então a maneira que eu fiz lá, gente, porque o meu cabelo, eu já sabia que eu ia fazer esse loirão aqui, tá? Uns quase 2 anos atrás, né? Eu já sabia que eu ia descolorir ele, então eu fiz, da segunda vez, eu coloquei a OX de 10 volumes, entendeu? Por quê? Porque da primeira vez eu parece que eu usei o 6.0. Eu coloquei só a tintinha, né? E sem OX, e da segunda vez eu coloquei a OX de 10 volumes com esse 6.0. Foi do jeito que eu fiz lá, tá? Assim, eu mostro tudo, né? No passo a passo, mostro eu fazendo, a mistura, tudo. E aí, às vezes as pessoas se confundem. Tem que colorir só com a OX de 10. Não. Eu falo até lá, né? Pode ser usado qualquer volumagem de OX na segunda etapa, né? Tá? Então, assim, às vezes as pessoas confundem. Aí, no meu caso, porque no meu caso, eu ia descolorir o meu cabelo uns dias depois, entendeu? Aí eu fiz o vídeo e depois descolori. Então, é muito mais fácil você descolorir um cabelo. Quem é cabeleireira sabe, né? Descolorir um cabelo nesses tons de loiros aqui, né? De fundo de esclarecimento 8, 9 ou 10, que são os loiros claros e claríssimos, quando você quer um resultado de deixar a sua raiz natural, né? No caso aqui, para cobrir o branco, e deixar a sua raiz natural, da cor do seu cabelo mesmo, natural, né? O cabelo virgem, cobrir os brancos, e vai ser descolorido esse cabelo no mesmo dia, pode ser. Eu que não fiz no mesmo dia, mas pode ser feito no mesmo dia. Aí eu fiz uns dias depois por causa do tempo, tá? Porque eu tinha que fazer o vídeo, editar, tudo. Entendeu? Então, por causa do tempo. Agora, mas pode fazer no mesmo dia. E não tem problema nenhum em descolorir esse cabelo, por causa da OX que foi usada de 10 volumes. Tá bom? É assim, no caso do louro, entendeu?
E cada caso é um caso. Sobre cabelo é assim. Tá bom? Então, é por isso que eu fiz lá desse jeito, porque era a minha realidade, né? Era o que eu queria pro meu cabelo, tá? Tá? Aí pode ser pintado com qualquer OX. Esse é aqui a maneira correta, tá bom? Então tá, vamos lá. A gente tem a nossa live estilo podcast, né, gente? Então, vamos para a pergunta de vocês agora. Se ficou tudo explicado, porque muita gente pergunta, então eu coloco aqui no assunto. Então tá, vamos lá. Depois eu volto aqui no Instagram para a gente ver as perguntas de vocês também, tá? Se tiver alguma aí, aqui, vamos começar pelo YouTube. Moral! Hello, hello, hello. A Tatiana Barros, um beijo para você, gata. Borges, desculpa. Um beijão, gata. O meu cabelo está com fundo loiro acinzentado. Posso pintar ele de loiro, bege, dourado? Está com fundo loiro acinzentado. Você tem luzes, alguma coisa assim, mas mesmo se não tiver, se está pintado com o loiro acinzentado, tem que fazer uma champuzada antes, tá? Aí depois pinta com esse loiro bege dourado, entendeu? É assim, tem que tirar, vai depender aí de quanto, como é que chama? Vai depender da cor que está pintado o seu cabelo. Por exemplo, se for uma cor mais escura, aí tem que chegar no fundo de clareamento desse loiro bege dourado. Por exemplo, se for no 9, esse tom do loiro bege dourado, aí tem que chegar neste fundo de clareamento 9, que é tipo a cor do cabelo que tem que ficar com a champuzada, tem que fazer um teste mecha com tudo que eu falar aqui antes, tá? Para não ter problema com o cabelo, vai quebrar, né? E aí já fica de olho também no tempo de pausa desse teste de mecha, tá? Por quanto tempo vai passar a champuzada quando fizer em todo o cabelo, né? Tá? Por exemplo, se esse loiro bege, esse loiro acinzentado for num tom assim de 7, 8, e eu quero ir para esse 9, eu quero pintar meu cabelo com esse loiro bege dourado no tom de 9. Então, eu tenho que chegar neste fundo de clareamento em todo o cabelo, tá? No fundo de clareamento 9, que é tipo um amarelão sol. É assim, tá? Aí depois pinta, né? Faz a tonalização. Agora, se vocês quiserem uma resposta mais. Uma resposta mais eficaz, mais completa, tá? Vocês têm que me dar toda. Igual um médico, cabeleireiro igual um médico. É verdade, entendeu? Tem que dar todo o esquema do cabelo. Olha, Alessandro, meu cabelo tá escuro, meu cabelo tá virgem, por exemplo. Meu cabelo tá virgem e o meu cabelo tá natural, eu nunca colori, alguma coisa assim que dei para me entender que ele tá natural, tá virgem, né? E eu quero ir pintar com esse loiro mel, entendeu? Tem que ser assim, tá? Ou então, meu cabelo tá tingido de preto, de castanho, de alguns, né? Tá tingido e eu quero chegar no loiro mel. Um exemplo, tá? Você tem que dizer como é que tá o cabelo e o que eu quero para ele. O resultado que eu quero nele, tá? Porque aí, o cabelo, gente, tem várias maneiras da gente explicar uma situação de um cabelo, entendeu? Helenice Souza, entre agora. Um beijo para você, envia as dicas. Joga, gata. Beijão. A Beth Nogueira, um beijão para você. Pri e suas filhas, um beijo para você, Pri e suas filhotas. Oi, boa tarde, cheguei, meu cabelo está caindo muito. Gata, vai se jogar ali no suco de cebola. Na verdade, tem um vídeo aqui na playlist Tratamentos do canal, dá uma procurada, tá? Que cura até alopécia, que cai o cabelo, que tá caindo. Eu coloquei um título mais ou menos assim, tá? É um suco de cebola. Que aí você vê lá, é dica de dermatologista mesmo, tá?
A Tatiana, um beijão para você. Tirei essa cor de um vídeo seu sobre louro bege dourado. Pois é, então tem tudo lá explicando. Mas eu expliquei já aqui. Lenice, essa segunda. Lenice, um beijão. E essa segunda mistura aplica em todo o cabelo? Sim, vai aplicar em todo o cabelo. Todo o cabelo, porque senão não vai pintar, né? Não vai colorir o cabelo, entendeu? Em todo o cabelo. Tá o vídeo passo a passo, dá uma olhadinha lá, tá? Lisa, hello, Lisa. Hello, sister. Sister em holandês. GBS Bebidas, um beijo para você. Meu cabelo tá parecendo ruivo depois da selagem. Qual cor que eu cubro meus cabelos brancos? Olha, se tem selagem, né, melhor usar as colorações sem amônia. Por quê? Porque elas são mais suaves para o cabelo. Entendeu? Porque quando tem algum tipo de alisamento, a gente tem que ter mais cuidado, sabe? Então, é melhor usar aquelas colorações. Toda marca tem a da L'Oréal, a Inoa, mas toda marca tem as colorações sem amônia, entendeu? Então, qual a cor que cobre os cabelos brancos? Todas as cores cobrem cabelos brancos. De 1.0 até o 10.0. Entendeu? Se for só a cor mesmo para cobrir branco, aí tem nesses tons de 1.0, que é o preto, né? E vai até o 10.0, que é o loiro. Mas aí tem que ver aí como é que tá o seu cabelo, se ele tá pintado, se ele tá virgem. Aí me diga aí como é que tá, que eu te digo a X que vai ser usada, tá? Levando em consideração que esse cabelo ele tá com selagem, né? Que é um tipo de alisamento. Josi, um beijo para você, Josi Silva. Cheguei agora, chegou na hora, gata. Tá bem-vinda, seja bem-vinda. A Vanessa, um beijão para você. Estou com o ruivo 7.34, mas quero sair dele para um louro escuro. Só não quero que ele fique escuro. Posso usar o 6.3 mais o 6.1? Olha, faz primeiro, é melhor fazer assim, tá? Que é desse jeito que a gente faz no salão para não ter problema, para não aparecer esse ruído. Não adianta jogar essa mistura que você colocou aqui, né, de 6.3 mais 6.1, em cima desse ruivo aí, que ele pode ser que ele escureça no momento, tá? Na primeira lavagem ou na segunda vai começar a aparecer esse ruivo, sabe? Então, nem faça. Tem que fazer o certo, o correto é fazer uma champuzada, desbotar bastante esse ruivo aí, tirar esse ruivo, né? Ou desbotar o máximo que puder, sair. Tem que fazer um teste médico, tudo que eu falo aqui. E depois, você quer usar essa cor, o 6.3 mais o 6.1, então pode usar. Não tem branco, né? Não tem. Então, tem que fazer a champuzada e depois pintar com esse 6.3 mais o 6.1. Tipo assim, chegar com a champuzada, para ficar bem melhor mesmo, para não aparecer esse ruivo, né? Que vai botar aí, se colocar por cima, chegar no fundo de clareamento um fundo de clareamento 6, tipo assim, um ferrugem, cor de ferrugem, sabe? Aquele laranja mais escuro. Então, aí, depois só pintar com esse 6.3 mais o 6.1. 50% de cada, pode ser. Com o X de 20 volumes. Deixar o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Aí, hello, 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 Lisa. Silvanete, um beijo para você, Alessandra. Estou assistindo a live, obrigado, gata. Meu cabelo tá tipo tom de cobre, só que quero que fique num tom acinzentado. Qual cor de tintura eu devo colocar?
tá tipo um tom de cobre, então tem que fazer uma shampoozada primeiro, porque senão não pode colocar em cima aí do cabelo, nessa um tom acinzentado, né? Então, por exemplo, tá pintado com uma cor cobre, né? Ou num tom de cobre, alguma coisa assim. E um tom acinzentado, tem até um que eu coloquei agora, acho que faz uns dias atrás, um vídeo do 8.1, tá? Porque é um acinzentado bonito, assim, que ele não fica tão escuro, sabe? Mas ele não fica tão claro. Que a partir do 9 aí já dá, começa a aparecer aquele acinzentado mais claro, sabe? Então, acinzentado bem bonito, o 8.1 é um dos que eu gosto porque assim, tu não fica muito escuro, sabe? Então, e também não fica muito claro. O 8.1. Agora, o que tem que fazer? Tem que fazer a shampoozada, fazer um teste mesh com tudo que eu falar aqui primeiro, né? Numa mechinha, para depois fazer em todo o cabelo. Chegar num fundo de clareamento 8, que é tipo assim, uma cor de gema de ovo. O cabelo tem que ficar nessa cor. E depois aplicar o 8.1 mais o 8.2. Melhor colocar 50% de cada aqui, nesse caso. 50% de cada, para neutralizar esse fundo gema de ovo, tá? Aí dá esse tom acinzentado. É lindo. Mas tem que fazer desse jeito, porque senão vai dar outra cor. Não vai ficar legal. Annalise, um beijo para você. Estou com um castanho escuro e quero loiro mel. Tá com castanho escuro pintado ou virgem. Por exemplo, se não for virgem, aí você coloca de novo aqui nos comentários, tá? Agora, se for um cabelo natural, um cabelo que vai ser colorido pela primeira vez, é castanho escuro, então ao X de loiro mel o 8.3, o 8.03, pode ser esses louro mel, tá? Agora, é louro mel, porque ele fica mais aberto do que esse tom de 7, né? Ele fica mais claro, tá? Então, aí o que tem que fazer? Tem que colocar mais o reforçador de clareamento, se o seu cabelo for virgem, cabelo natural, tá? O reforçador de clareamento, toda marca tem, são aqueles loiros ultra claros, que a numeração estão acima de 10. Tipo assim, 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, qualquer cor desses são chamados de reforçadores de clareamento, esses louros claríssimos aí, né? Ultra claros, e eles vão entrar aqui, tá? Por quê? Porque só com o X de 40 não vai clarear nesse tom do tom de 8, que a gente tá falando aqui. Então, como vai ficar a mistura? O reforçador, que a gente já falou aqui, né? Mais o 8.3 ou 8.03, com AUX de 40 volumes. Isso vai servir só para análise, tá? Por causa da AUX, que é mais alta a maneira de fazer. Se o cabelo for virgem, se o cabelo tiver pintado, vai ser de outra maneira que vai ser feito. Por isso que eu digo para vocês me falarem tudo bonitinho, tá? Porque aí não tem erro. Obrigada, de nada, gata. Vanessa, um beijo para você. Estou com o ruivo 7.4. Você repetiu aqui, né? Eu já respondi, gata. Josi, o meu cabelo está quebrando e caindo depois que eu usei o tonalizante Soft Color. O que faço ainda? A cor chocolate ficou avermelhado, parecendo queimado. Olha, agora tem que primeiro cuidar do cabelo, né? Tá caindo, tá quebrando, então sofreu aí um corte, tipo assim, um corte químico, né? Porque tá quebrando, entendeu? Então, muita calma nessa hora. Tem vídeos aqui, Josi, você segue lá os vídeos, tá na playlist tratamentos aqui no YouTube, né? Aqui no canal, no YouTube, que são os títulos do vídeo são 6 aulas, aula 1, aula 2, até aula 6, né? De como tirar o cabelo de corte químico. Veja, desde a aula 1 até a aula
6 que vai... Primeiro tem que fazer isso, dura 3 semanas, né? 2 vezes por semana, para cuidar do cabelo. Aí quando ele estiver saudável, não estiver quebrando, aí sim tem que pintar. Porque se pintar agora, minha amiga, aí que vai sofrer muito mesmo, aí que vai acabar com o cabelo, entendeu? Então não faça isso agora, tá? Passa esse período aí de 3 semanas, aí depois pinta o cabelo. Eu já expliquei, né, como tem que fazer. Agora, deixa eu dar um tempo aqui, que eu vou aqui no Instagram pra gente responder as perguntas de vocês, tá? Um beijão para todos os gatos e gatas aqui no Instagram. Leila, um beijão. Eu tô falando alguns nomes, né, gente, pra gente ir logo para as perguntas de vocês. Bom dia, Elza. Bom dia, gata. Bernadette. A Marileuza, um beijão. Boa tarde. Bernadette. Amo assistir seu trabalho. Obrigado, gata. Amei a Elza. Um beijão. Amiga, entrei agora. Eu não entendi. Vai que tá tudo desencontrado aqui com as palavras, tá? Entrei agora, publicar, não sei. Repete aí, se for alguma coisa, alguma pergunta, repete aí. A Vanessa na área, um beijo para você. Estou com o Ruivo 7.4, mas quero que ele louro escuro. Ah, tá, eu já respondi aqui, tá? Você repetiu aqui a pergunta, né? Beijão, gata. Bernadette, boa tarde. A Vanessa, estou com o Ruivo 7.4. Já repetiu de novo. Helena, um beijão pra você. Alessandra, tudo bem? Eu tô ótima, gata. E você? E o seu cabelo tá lindíssimo. Obrigado, gata. Até que tem que fazer a raiz dele. Eu vou fazer agora em novembro. Aí vai fazer 3 meses, né? Então, tem que repetir a raiz. Minha querida, eu tenho o meu cabelo pintado com 7.11. Para mudar para um castanho chocolate, qual tom que você me aconselha? Um castanho chocolate pode ser o 7.32 ou o 5.32, que é um castanho em tom de 5, tá? É melhor. Porque ele não fica tão escuro, tá? Pode ser esse 5.32. Por quê? Porque ele não fica tão escuro, sabe? Porque muita gente, né, que tá com os cabelos mais claros, assim, escurecer assim, rápido, então, aí sente muito, sabe? Sente muito, não gosta, então não é bom, entendeu? Então, nesse tom de 5, que a partir do 6 já começa os loiros, né? Que são o loiro escuro, aí já começa a clarear mais. Né? Agora, tons castanhos mesmo são até nesse tom de 5, são os castanhos claros. Né? Então, no caso aqui, o chocolate 6.32, porque ele tem 5.32, ele tem mais uma luz, sabe? Então, ele pode ser no tom de 6 também. Aí você dá uma olhada, né? Mesma coisa, 6.32. 5.32 cai no castanho. Que aí não tem problema nenhum. Aí usa o X de 20 volts, está no tom de 7, pintado o cabelo, né? 7.11. Aí não precisa fazer shampuzada nem nada. Tem que colocar o X de 20. E deixa o tempo de pausa, a própria marca da tinta que você está usando. O Carlos joga 10. Um beijo para você, Carlos. É o nosso comentarista aqui no YouTube. Seu cabelo tá belíssimo. Obrigado, gata. Cuidado. Né? Cuidado com a cor e com a textura do fio. Chegou bem ressecado, gente. Chegou bem ressecado mesmo. Das férias, né? Muito ressecado. Mas ele voltou ao normal. Graças a Deus. Chegou igual uma palha, sabe? Parece que eu tinha acabado de descolorir ele. No dia que quando a gente descolore, aí a gente faz a tonalização, né? Em todo o cabelo, eu faço só na descoloração, só na raiz mesmo, né? Mas, claro, tem que fazer em todo o cabelo, né? Para dar a cor, tudo, fazer a tonalização, né? A matização, entendeu? Mas fica. Aí chegou das férias assim, desse jeito. Por quê, minha amiga? É só um vento e cuidado que não cuida. Pronto. Aí agora voltou ao normal. Ih, está lindo, maravilhoso.
É o toque, né? Tá? Então, é assim, eu faço tudo para vocês aqui, tá, gente? Tem que dar valor. Rabiki, Rabiki, hello, 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 Salama. A Eva, um beijo para você. A Denise, eu tenho 40% de cabelos brancos e não sei mais como cobrir, pois o meu cabelo é castanho claro e tem selagem. Então, te joga, gata. Tudo que eu falei aqui, joga lá no passo a passo. Tudo que eu falei aqui é só fazer, entendeu? Que cobre. Cobre mesmo. A Denise, Nário, beijo pra você. Você também é muito especial, gata. Obrigada. Vocês são especial, né? Especiais. A Marileuza, um beijão. Pinto meu cabelo com o 6.0 mais. Um beijo pra você, gata. Mais o 6.7. Né? 6.7, né? Só que tenho 80% de branco e quero pintar mais claro. É, qual for? Qual cor, né? Cor você indicaria? Moro em Vitória, no Brasil. Um beijo para você, para Vitória também. Um beijão. Espírito Santo, né? Você colocou S, né? Espírito Santo. Eu amo você e seu trabalho. Obrigado, gata. Um beijão. Peraí. Você pinta já com essa cor, né? O 6.0 mais o 6.7. Você quer clarear, né? Então, tem que fazer, por exemplo, vai no tom de 8, por exemplo, tá? Clareia 2 tons aí, sai do 6, vai pro 8. Então, tem que fazer uma shampoozada no cabelo, tem que fazer o teste mesh com tudo que eu falo aqui, tá, gente? Porque senão a gente não sabe como é que tá o cabelo, se não vai quebrar, né? Então, para evitar. E já ver no teste, isso é muito importante, por isso que eu sempre falo aqui, o tempo de pausa que vai passar essa shampoozada no cabelo para chegar neste fundo de clareamento que eu vou falar que vai ser o ideal para você que vai pintar nesse tom de 8. Isso é tipo uma sugestão, né? De clarear para o tom de 8, tá? Então, pode ser clarear para o tom de 7, tá? Então, estou dando uma sugestão aqui que você não deixou, né? Então, eu dou a minha. Por isso que é bom vocês falarem, olha, gente, eu quero clarear nesse tom de 8 aí, Alessandra, que aí eu já sei o que vocês querem mesmo de verdade, tá? Então, eu dou a minha sugestão aqui, porque para a resposta ficar completa. Então, tem que ficar o cabelo todo num tom com a shampoozada, né? Já vem no teste, num fundo de clareamento 8, que é tipo uma cor de gema de ovo, sabe? Então, para depois pintar com essa sugestão também que eu vou dar aqui. Por exemplo, um 8.3 mais o 8.0. 50% de cada, né? Tem branco para cobrir. E coloca um pouco, tipo assim, 10 gramas, se o cabelo for longo, coloca 10 dedos, né? Uma cobrinha de 10 dedos ou 10 gramas, né? Se tiver balança, mas se não tiver, uma cobrinha de 10 dedos, se o cabelo for longo, do 8.21, tá? Uma menor quantidade nessa mistura. Agora, se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, ou 5 gramas, né? Que tiver balança, do 8.21. Porque ele vai entrar aqui, esse 8.21, somente para neutralizar esse fundo, gema de ovo que está no cabelo, tá? Tem que colocar. Agora, o 6.3, ou o 8.3 mais o 8.0 vai ser meio a meio, 50% de cada. De acordo com o comprimento, por exemplo, se o cabelo for longo, dessa mistura do 8.3 mais o 8.0, o total dessa mistura vai ser de 100 gramas, se o cabelo for longo. Se o cabelo for mediano, 60 gramas, e se o cabelo for curto, acima do ombro, 40 gramas, tá? Então, aí é assim. 50% de cada, então por exemplo, se o cabelo for longo, 50 gramas de cada, dessas duas, tá? Agora,
Da outra parcelinha, né, que é pequena, é das cobrinhas que eu coloquei aqui, desse 8,21. Tem que anotar tudinho aí no papelzinho, né? Ou fazer em casa, ou levar para um cabeleireiro, tá? Tem que fazer a shampuzada primeiro. Ah, e deixar o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Isso é importante. Tá, vamos lá. Obrigada de nada, gata. Helena. Deixa eu ver aqui. A Claudinei, um beijão para você. Qual a cor do seu cabelo e qual tintura usa? Eu faço descoloração nele, tá? Mas pode pintar também. Fica uma cor assim, bem parecida, né? Agora, porque quando a gente descolora, a cor fica mais viva, né? Mais clara, né? Então, faço bastante luz nele. Aí ele tá quase por 100%, né? Só por baixo que não, né? Aqui atrás, assim, por baixo, de trás, assim, que aí eu não faço muito. Mas por cima da cabeça eu faço. Então fica tipo assim, todo mundo pensa que tá pintado, né? Mas não tá pintado, tá descolorido. É o 9,31, que é o loiro bege dourado. É a cor dele, tá? Tem vídeo aqui no canal, na playlist passo a passo, tem como fazer o meu cabelo. Tô fazendo a touca, eu mesmo tô fazendo, então gravei tudinho e coloquei lá. Tá com a misturinha, tudo, né? Só que tá descolorido, tá bom? Então, e aí faz depois a tonalização, né? Tem que atingir esse fundo de clareamento 9 e tudo mais. Qual tintura? É uma tintura, gente, que a gente compra aqui, mas é muito parecida a cor, né? É muito parecida com o 9,31 da Mandy e é muito parecida com a cor, porque assim, de marca para marca, tá? Tem algumas que, a maioria, na verdade, as cores ficam diferentes, sabe? Então, assim, dá uma leve diferença, às vezes muita diferença de marca para marca, né? Por exemplo, a Igora, por exemplo, ela tem as cores muito diferentes da L'Oreal, da Vela, sabe? Assim, tem uma diferençazinha aí. Aí, por isso que eu digo, então, essa cor que eu uso no meu cabelo, que é descolorido e tonalizado, tá? Infelizmente não tem a marca, não tem no Brasil, porque senão já estava divulgando. Então, não a divulgo muito, porque só vende aqui na Europa. Se a pessoa tá aqui, né, em qualquer lugar tem. Entendeu? Qualquer país aqui tem. Tem em Portugal, tem na Holanda, tem na Itália, tem na Alemanha, tem em todo lugar. Que é a Live Color Plus. É o que eu uso, ela é muito boa. E ela tem um custo-benefício muito bom. Entendeu? Não é cara, por ser uma marca profissional, muito boa. Tá? Então, mas a cor é muito parecida com a profissional da Vela, a marca profissional da L'Oreal e da Made também. Tá? A cor é muito parecida, 9,31. Deixa eu ver, vamos lá, seguindo. A Cris, um beijo para você, Cris. Ficou bom o cabelo, gata? A Simone, um beijo para você. Meu cabelo tá no tom 8, mas quero clarear para o tom do loiro pérola. Vou fazer um teste mesh com tudo que eu falo aqui, né? Fazer uma shampuzada. E não é difícil, né? Que já tá no tom dos louros assim, claro, né? Que é muito fácil de chegar nesse fundo de clareamento 9, porque vai clarear um tom. E colocar. Tipo assim, a cor do cabelo tem que ficar no fundo de clareamento 9, tipo um amarelo sol, sabe? Um amarelão. Essa cor que tem que ficar, para dar realmente o loiro pérola. E depois tonaliza com 9,2. Quer dizer, o 9,02 é um loiro pérola lindo, só pérola mesmo, igual a pedra preciosa, sabe? Do louro pérola. Pois é. Aí tem que colocar também junto o 9,1 é melhor colocar. Só um pouquinho mesmo. Tipo, se o cabelo for longo, uma cobrinha de 10 dedos. Se for o cabelo mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos, 9,1.
tá? 9,2 é uma quantidade maior, tá? De acordo com o comprimento do cabelo, que eu já falei aqui, as quantidades, tá? Que a gente usa. E faz a misturinha aí com X de 10 volumes, ou ao X de 20, né? Esse cabelo tá pintado, né? Aí fez a shampuzada e coloca com X de 20 volumes depois, e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, se ele não tá descolorido. Qual a cor que está no seu comprimento? Do cabelo? O cabelo todo tá nessa cor, né? Só a raiz que não, porque tá crescida, né? Eu ainda vou fazer. Descolorir, que eu deixo a raiz em 3 dedos, sabe? Para poder descolorir. Então, menos que isso não dá para fazer. É o 9,31, já expliquei agora como faz. Mensagem virtuosa, um beijo para você. Boa tarde, linda. É normal o, bot... o botox clarear um pouco? Sim, a maioria clareia, né? O cabelo, a cor do cabelo. Clareia. O cabelo pintado, ou até o cabelo natural. Dá uma desbotadinha, sabe? Às vezes uns mais, outros menos. Se ele tá pintado, se tá virgem mesmo, se não tem pintura, que eu tô dizendo, ele desbota também. Os alisamentos, geralmente, eles fazem isso. Às vezes um mais, outros menos. Depende do cabelo também, da estrutura do fio, se é mais grosso, ele... Depende de muita coisa, mas desbota sim. O que eu não vejo tanto desbotamento em relação aos progressivos, botox, né, os redutores de volumes que a gente chama em geral, né, botox, selagem, o que eu não vejo tanto desbotamento, e se quando há o desbotamento, é uma cor mais bonita que fica, sabe? São nas selagens, dos botox, das linhas profissionais. Eu não vejo assim, essa cor feia, sabe? Que muita gente fala, né? Ficou horrível, ficou assim, desbotou, ficou cobreado, sabe? Então, não tem nada a ver, né? Sabe? Então, às vezes há o desbotamento, mas, tipo assim, uma cor fica mais bonita, entendeu? Incrível que pareça. Porque a tecnologia muda, né? Mas são mais caros também, né? Quando é feito para linha profissional, linha para salão, né? Então, são mais caros, no caso dos botox, selagem, tudo. E aí eles ficam uma entendeu? Agora, quando não é linha cliente, né? Que a gente compra em todo lugar, né? Que vende, né? Aí eu vejo essa diferença. Tá? E o que tem que fazer? Aí é só tonalizar o cabelo, né? Com as colorações sem amônia, ou vai depender, né? Vai depender da cor que a gente quer, tudo. Mas pode ser usado os tonalizantes também. Só que os tonalizantes, porque eles não têm amônia, né? Então pode ser usado também, porque eles são mais suaves o cabelo, né? No caso que tem botox, tem selagem, tudo, são mais indicados. Ah, Aí, só que os tonalizantes, eles só podem ser usados com o X de 10 volumes, né? Se você não quer clarear o cabelo nada, quer deixar o seu cabelo num tom castanho mesmo, porque depois do botox, da selagem, deu assim uma abertura um pouco, ficou mais clarinho, né? Sei lá, ficou um desbotamento aí, não ficou tão legal. Então, meu cabelo, por exemplo, o meu cabelo é castanho, aí eu quero tirar esse desbotamento, né? Então, só pintar com os tonalizantes, com o X de 10 volumes, entendeu? Então, X de 10 volumes. Coloca o 6,0, 5,0, com o X de 10, 7,0, tá? 6,0, 7,0, tá bom? Com o X de 10 volumes. Melhor o 6 e o 7. Melhor, porque o 5 ele fica muito escuro. Com o X de 10. Tá? É assim. Claudinei, um beijo para você. Maravilha. Um beijo para você, gata. Estúdio Angela Terto, um beijo para você, gata. Boa tarde. A Marileuza.
Sei que tem muitos profissionais na área da beleza, mas te acompanha há mais de 4 anos. Obrigado, gata. Um beijão para você, gata, tá? Adorei. Eu sou apaixonada em tudo que você faz. Oh, beijo no seu coração. Você é uma grande profissional. Obrigada. Obrigadaço. Eu tô aqui por causa de você, né? Dia que quer mais, Alessandra? Tá, pá. Dui. Dui em holandês é tchau. Dui. Eles fazem assim, tipo tchauzinho, tchau, tchau, sabe? Aquela maneira mais carinhosa de falar tchau. Dui. Dui. Estúdio Ângela. É terto, né? Obrigado, vocês também são. Você também, gata. Estou com uma cliente em resíduos de louro fundo 7. Fundo 7 para o 8. Ela quer escurecer. Uso o 6.1 mais o... deve ser mais, né? Mais o 4.0 e o mix 0,43 ou tenho que fazer uma pré-pigmentação? Me ajuda. Não precisa não. Por exemplo, se ela quer escurecer, mas escurecer para um tom de... Por exemplo, se você colocar esse 6.1 mais o 4.0, vai ficar aí pelo tom de 5, sabe? Se for meio a meio, né? Colocar nessas mistura aqui você colocou, né? Uso 6.1 mais 4.0. Aí vai ficar no tom de 5. Se for 50% de cada. Com o X de 20 volumes, né? Porque ele tá no loiro 7 por 8. Então não tá muito claro, sabe? Não tá muito claro. E aí fica no tom de 5. Se ela quiser no tom de 5, tá perfeito. Não precisa colocar mix. Entendeu? Porque 6.1 ele vai neutralizar. E o 4.0 é uma cor mais escura, né? Quase tipo um preto, né? Quase preto. Entendeu? Tá bem escuro, né? Que é um castanho médio. Então. E o 6.1 ele tem tendência de escurecer um pouco mais também, sabe? Do que o 6.0, né? Então, esse reflexo 1, nesse caso que está nesse tom de 6, ele escurece mais a cor. É o contrário do, por exemplo, está no tom de 6 também, o 6.3, ele abre mais a cor desse tom de 6, tá? Então, o reflexo 1, nesse caso que está no tom de 6, ele dá uma fechadinha a mais. Se só você dá uma olhada na cartela de cores, você vê a diferença do 6.0 para o 6.1. Você vê que ele tem uma diferençazinha mais escurinha um pouco. E é isso. Tá? Não precisa colocar mix nesse caso. E a pré-pigmentação também não precisa. Não precisa, não. Agora se tivesse assim no tom de 9, aí precisaria de fazer uma pré-pigmentação. Tem várias maneiras de fazer pré-pigmentação. Tem aqui no canal tem algumas de passo a passo de como fazer pré-pigmentação, assim, saindo dos platinados para escurecer para esse tom de 6, de 5, né? Que na maioria das cores do cabelo são nesses tons, né? Cabelo natural que a gente nasceu, entendeu? Então é bom fazer nesses casos. Agora tá no tom de 7, por 8, aí precisando. A gente está falando de salão, né? Então, trabalhado sempre com de tinturas que sejam profissionais, né? Então, o que eu dou resposta aqui para vocês, né? Das perguntas, eu estou me baseando nos produtos profissionais, tinturas profissionais. Por quê? Porque elas são melhores, as tecnologias são melhores, sabe? Então, elas dão conta do recado. Na maioria das vezes, a gente não tem desbotamento, sabe? A gente não tem desbotamento da cor, assim, de uma lavagem para outra, de uma semana para outra, sabe? Então, a gente não tem esses desbotamentos. Nas tinturas profissionais, eu vejo muito nos comentários, né? Meu cabelo ficou laranja, desbotou o 6.0. Quase a gente não vê isso
nas tinturas profissionais, tintura boa, entendeu? Então, a gente não vê esse desbotamento assim, de uma lavagem para outra, de uma semana para outra, se o cabelo ele foi bem feito, se foi feito tudo que tinha que ser feito. Por exemplo, por isso que eu falo sempre, faz a shampoozada, entendeu? Tira aquela cor ali, porque senão aquela cor ali, ela volta. Se colocar em cima de um ruivo pintado, se colocar em cima de um vermelho pintado, entendeu? Se for pintado o cabelo, tingido, e a gente for colocar uma cor escura, seja ela qual for, até o preto, para tirar aquela cor ali, e a gente já, né, a pessoa não sabe, né? Aí ela diz, não, aí eu vou escurecer meu cabelo, não vou nem descolorir, não vou fazer nada. Meu cabelo é pintado de preto, de ruivo, de vermelho, né? Entendeu? Aí, aí desbota a cor, às vezes de uma lavagem para outra, pode ser, depende de quantas vezes ele foi descolorido, ele foi pintado, quanto tempo ele foi pintado, aí de uma lavagem para outra ele aparece. Entendeu? Aí é dois caminhos, né? Não valeu de nada. É dinheiro, tempo e o cabelo, tudo jogado pro ralo, entendeu? Que foi feito de uma maneira que não era para ter feito. Entendeu? Aí o cabelo resseca mais, porque tem que fazer da maneira correta, tudo. Aí lá vai outro processo de novo. Aí o bichinho, coitado do bichinho. Não é? Por isso que eu falo aqui a maneira correta, tá, gente? Pra gente fazer. Então, vamos lá, vamos seguindo. O meu cabelo. Lil Lopes, né? Lil Lopes. Beijão, gata. O meu cabelo quebrou muito na frente. Caramba. Eu uso progressiva e pinto, pois tenho muitos fios brancos. Agora estou tratando para descolorir. Caramba, vai descolorir, gata? Pois sempre usei os cabelos preto, quero chocolate. Aí muita calma nessa hora. Pô, muita calma. Se pintou de preto, muito. Pois é, para descolorir, quem tem cabelo com progressiva, né? Qualquer tipo de redutor de volume, sabe? Progressiva, botox, selagem. Então, muita calma. Muita calma nessa hora mesmo. Às vezes nem dá, porque já que está quebrando, né? Tem que ter paciência. Quando o cabelo está quebrando e a gente quer descolorir, né, no futuro próximo, então tem que cuidar do cabelo. Lá, aqui na nossa playlist tratamentos, tem 6 aulas de como tirar cabelo do corte químico. Aula 1, aula 2, é o título do vídeo mesmo. Eu coloquei aula 1, aula 2, são 6 aulas total, tá? Para tirar o cabelo do corte químico. Mas aí não tem que ter. Aí, por exemplo, tem mais, tem mais uma. Pinta o cabelo e faz a selagem, o botox. Então, repete de novo as aulas, porque quando o corte químico tá brabo mesmo, tem 2 químicas no cabelo, tem uma selagem, um exemplo, né? Tem uma selagem e tem uma pintura, ou então tem uma progressiva e tem uma descoloração, são 2 coisas que a gente tem, tá muito mais difícil desse cabelo se recuperar. Ele recupera, mas tem que ter muito mais paciência. Quer dizer, o dobro de tempo, né? Tá? Se recupera sim, mas tem que ter muito mais paciência, entendeu? O cabelo, ele se recupera, a não ser que ele tenha quebrado todo, aí já era, né? Aí não dá. Agora, se ele tá elástico, aí ele tá bem fraquinho mesmo, né? Aí a gente tem condição de recuperar, mas tem que ter paciência, demora meses às vezes, entendeu? Demora meses. Então aí a pessoa decide, né, se ela quer passar por esse tempo, né, de recuperar, ou ela corta. Tem sempre a opção, né, a vida da gente. Só que tem opção que a gente não quer fazer, né? Entendeu? É isso. Então é isso aí, gata. Vamos lá. Manda um beijo para Salvador, Bahia. Um beijo para você, Lili Lopes. Beijão para você e para Salvador, Bahia. Bahia. Beijão. A Simone, um beijão.
Se eu passar o 12,1, dá certo para chegar num loiro bem pérola. Olha, o 12,1, ele é um acinzentado, né? Entendeu? É um acinzentado. Então, é melhor colocar o 12. Se for nesse tom de 12, pode ser colocado o 12,21. Melhor. Que é melhor do que ou 12,2, mas acho que nem tem 12,2, mas o 12,21 tem. É melhor. Que aí fica mais pro tom de pérola mesmo. Que esse não, esse aqui vai puxar assim pro acinzentado, sabe? Aquele acinzentadinho assim. O perolado, ele não é acinzentado, ele é tipo assim, sabe, pérola preciosa, pérola mesmo, entendeu? Aí você dá uma olhada na pérola, é aquela cor ali, mais abertinho, sabe, assim, mais puxado pro tom de pérola mesmo, da pedra preciosa. O acinzentado, ele já fica com aquele acinzentadinho assim, sabe, no fundo, que a gente vê que é um acinzentadinho. Entendeu? Tem essa diferença. Dá para ver, na olho nu mesmo. A Daila, beijão para você. É Dalia, né? Mota, beijão. O meu cabelo é o 6. Se eu passar o 10,1, fica ruivo? Ele. Ou fica manteiga? Vela ou X de 30 seria? Meu cabelo tá. Se o cabelo tiver no tom de 6, natural, né? Esse cabelo virgem, né? Que é um louro escuro, aí você coloca o 10,1. Não. Não fica. O 10,1 não fica ruivo. Não. A vela. Até onde eu sei, o 10,1 da vela, ele não é um tom de ruivo, ele é um tom acinzentado. O 10,1. Na maioria das marcas, o 1 é representado pelo acinzentado. E na maioria das marcas, a Igor ela é uma marca muito boa, né? Marca profissional, muito boa, muito conhecida, há anos e anos. Mas ela tem ela muda também os tons dos reflexos, sabe? Os tons do cabelo, ela muda os tons das cores, sabe? Ela coloca outros números. Então, na maioria das marcas, elas respeitam, elas seguem a, a estrela de Oswald, sabe? Que é a nossa estrela guia da colorimetria, né? Para os profissionais, tudo, mas tem aí no Google, todo mundo pode ver. Tá? Então, tem aqueles números ali dos reflexos, e o 1 é o acinzentado. Na maioria. Por isso que eu sempre falo assim, né? Na maioria das marcas, entendeu? Que aí dá esse tom, dá essa cor, entendeu? Por causa disso, porque em alguma minoria das marcas, né? Falando da Igor, porque é uma famosésima, né? E todo mundo conhece. Ela vai o contrário. Para você entender, na maioria das marcas, o 6 tipo assim, o 6,6 é um avermelhado, o reflexo 6 é um avermelhado, entendeu? Na Igor é um chocolate. Olha aí, não tem nada a ver, né? Na maioria das marcas é um vermelho, o reflexo 6. Então, lá é o 6,6 é um chocolate. Entendeu? É só um exemplo, né? Tá? Pra gente entender. Então, o acinzentado aqui, que agora, quanto a você chegar nesse 10, tem que colocar o X de 40 volumes. Tá? Com o X de 40, se o seu cabelo for virgem, tá? 6,0, né? Se for um louro escuro, cabelo virgem natural, você vai colorir pela primeira vez. Então, pode ser colorido com o X de 40 volumes para chegar no 10,1, né? É um tom acinzentado. Não é ruivo, não. De nada. Que? Palha no meio, um beijão para você. 7,0, mais 7,1, mais 7,3. Fica que cor?
Fica um tom de mel no cabelo. Adélia, um beijão para você. Faço tudo que você sempre dá. Dá bom, dá bom. Faço tudo que você sempre dá bom, né? Você colocou aqui, né? A top do YouTube, obrigado, gata. Um beijo para você. A Dalia Mota. Dalia ou Dália, né? Não é Délia. Olha, Santa. Tem que aumentar esse óculos aqui. Gente, eu quebrei meu óculos nas férias. Eu quebrei o óculos das férias. Aí eu tô com esse aqui, que era mais antigo. Eu tenho que dar já um tempo de mandar fazer óculos para mim. Não é muito, não é muito grau, sabe? Mas para ler eu preciso. Correria nada. Vela profissional, sim. Tem a vela profissional e tem a vela que não é profissional, né? Tem linha cliente também. A maioria das marcas tem, né? A linha cliente que a gente compra eu chamo de linha cliente, né? Compra em supermercado, em perfumaria, sabe? Aquelas caixinhas, né? Que vem na caixinha, que vem tudo junto, a tinta e a oxigenada. Agora, a linha profissional, ela vem separado, entendeu? A OX, né? A oxigenada da tinta, entendeu? E aí é melhor, né? É melhor. Tecnologia é melhor, porque é feita para salão, mas todo mundo pode comprar, né? As linhas profissionais, né? Vende aí para todo mundo. Principalmente na internet, né? Que vende aí na internet, aí pode comprar. E é assim. Aí é melhor. Bem melhor. Entendeu? Bem melhor para cobrir os brancos, para cor também, nos botar tanto, sabe? Então, a diferença é grande mesmo. Tem que ter a linha cliente também, tem linha cliente a linha cliente que eu digo, né, que não são os profissionais, que são boas também, sabe? Mas aí tem que ver qual é a boa, que não é, sabe? Tem que ver. Às vezes o cabelo é muito grosso, entendeu? Varia muito, sabe? Tem, assim, né? Varia muito, sabe? Porque tem cabelo que é mais difícil, assim, é mais grosso, sabe? Aí a tinta não fica boa, né? Eu tô falando da linha cliente, né? Agora, tem outros que não, que o cabelo é mais fino, o cabelo é mais, sabe? Então, varia muito, para acertar. Estúdio Angela é Terto, né? Acho bonito, não. Para cobrir cabelo branco, eu aprendi que tem que colocar o dourado para uma melhor cobertura. O que você acha? Desculpa eu aqui de novo. E obrigada por nos ajudar. Aprendi que tem que colocar o dourado para uma melhor cobertura. Olha, o dourado é para dar a cor, né? Tipo assim, ele não vai ser assim um resultado aí que seja decisivo, entendeu? Eu não vejo essa diferença, sabe? Eu não vejo essa diferença. O que eu vejo é que quando a gente tem, por exemplo, a gente tem, faz aquele, o segredo de salão, né, esse truque de salão que eu estou passando aqui para vocês, aí eu vejo realmente a diferença. Tá? Pode ser qualquer cor. Então, não tem essa de colocar dourado, acinzentado, sabe? Para realmente cobrir os cabelos brancos, ou realmente que seja qualquer coisa. Sabe? Eu vejo essa diferença, sabe? Então, porque cada profissional, ele dá uma dica assim, de um jeito, sabe? Então, depende muito, sabe? Porque tem cabelo também que realmente não tem problema cobrir, sabe? Pode cobrir com dourado, pode cobrir com acinzentado. Agora tem outros que não cobre de jeito nenhum, da maneira tradicional, né, que eu tô falando. Entendeu? Aí eu não vejo tanta diferença. Eu vejo os profissionais falando mesmo, então, mas cada um, né? Cada um sabe onde o sapato aperta.
Mas, pela minha experiência, eu não vejo essa diferença nenhuma. Vamos lá, seguindo aqui. A Délia Mota, um beijão para você. Quais as máscaras você indica para cronograma? Qual marca? Cronograma capilar para máscaras. Olha, as máscaras pode ser da linha profissional, a linha cliente, com relação a tratamentos. Então, pode ser qualquer uma delas, as marcas. Das marcas, pode ser a Vela, a L'Oréal, né, que são muito, muito usadas. Pode ser linha cliente, pode ser linha profissional, tá? Agora, depende também, por exemplo, se for para os loiros, né? Então, pode usar aquelas... Aí sim a gente tem diferença, tá? Usar aquelas máscaras, com o cabelo está muito ressecado, principalmente nos loiros, né? Eles vivem ressecados, a gente sabe como é que é, quem loira sabe, né? Ou o cabelo em geral, assim, não é só nos loiros, né? A maneira em geral, que é muito ressecado, aí usa as máscaras que tem uma pegada, por exemplo, a máscara de hidratação, uma pegada de nutrição aí, que tem enriquecida com óleo capilar, semente de uva, argan, coco, né? Tem vários óleos capilares, né? Às vezes estão até na embalagem. Então, essas são as melhores, porque o cabelo está bem ressecado mesmo. Eu só uso essa. Agora, no caso das máscaras de hidratação, né? E pega eu digo uma pegada de nutrição, né? Tem óleo nelas, porque doa mais. O óleo capilar, para quem faz, eu sempre falo aqui, né? Quem pinta, descolore o cabelo, colorido ou descolorido, qualquer cor que seja, usar um pouquinho de óleo capilar mesmo antes das máscaras. Fazer tipo usar o óleo capilar. Logo, pingam algumas gotinhas aí, principalmente naquela parte que está mais ressecada do cabelo. Se for todo o cabelo, coloca em todo o cabelo. E depois vem com a máscara do dia. Pode ser hidratação, nutrição ou reconstrução. Entendeu? Tem vídeo aqui no nosso canal, na playlist Tratamentos, vídeos de cronograma capilar, para cabelos coloridos e descoloridos, para 30 dias, tá? Cada vídeo desse. E um outro vídeo para cabelos progressivados, botox, selagem, marroquina, qualquer redutor de volume, e um terceiro para os cabelos que estão alisados, ticolato, guanidina. Eu vou fazer outros tipos de cronogramas capilares também, sabe? Mas esses são os que eu fiz assim já faz um tempinho, mas está valendo ainda. Até mostro alguns produtos lá, mas é mais a maneira que a gente tem que fazer. Pode usar a máscara que você tiver, sabe? Mas é mais quando a gente vai cuidar do nosso cabelo, é mais assim. A maioria dos produtos, todos que a gente coloca, que são feitos, né, para colocar no mercado, eles já foram testados, retestados, em humano, em tudo, animal, que não é, que é, sabe? Então, eles já foram testados ali, olha, um bom tempo, dura até anos, né, que as marcas fazem. Então, quando vai para o mercado, então o produto é bom, só que a gente vê que às vezes as pessoas não sabem usar, elas não sabem saber o que o cabelo precisa, né? Identificar o cabelo precisa, entendeu? Esse que é o grande problema. Então, às vezes a pessoa diz, não deu certo, é porque a gente não soube, assim, identificar, sabe? O que eu tenho, olha, meu cabelo tá ressecado, poxa, eu tô aí ressecado esse cabelo, meu cabelo tá pintado, né? Ou então, meu cabelo tá ressecado, meu cabelo tá com alisamento, com ticolate de amônia, com guanidina, entendeu? É uma outra maneira que a gente vai fazer, vai cuidar desse cabelo, entendeu? Full progressivo, uma outra maneira, tá? É mais isso aí, que aí às vezes a pessoa não dá certo por causa disso. Agora, com relação aos produtos em si, não, todos são bons, entendeu? É isso que eu vejo, é a grande dificuldade. Por isso que quando vai, por exemplo, vai no salão, porque o profissional já estudou, fez tudo, né, o que tinha que fazer, então ele já sabe o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Ó, chegou com um corte químico lá, então aí já sabe o que vai dar. Mas vai fazer lá. É igual médico, né? A pessoa já sabe quanto sintoma para ele, a gente já sabe ali o que mais ou menos que é. Só faz exame só para garantir mesmo. Só para ter certeza, né? Então,
É isso aí, tá? É mais por isso. Eu sempre, quando me perguntam sobre qualquer coisa sobre essas perguntas, assim, sobre esse assunto, então eu sempre falo isso. É para abrir a memória, abrir a cabeça, sabe? Dizer, poxa, não, realmente tem que ir ver o que tá no meu cabelo. Aí, pois é, então aí tem vídeo aqui no nosso canal para tudo quanto é tipo de situação do cabelo. Na playlist no relação ao tratamento, né? Para tratamento. E não desistir também, né, gata? Passar aí para o cabelo tá extremamente poroso, né? E aí a pessoa vai lá, fez uma semaninha aí, fez uns 2 tratamentozinhos nele, já quer que o cabelo volte ao normal rápido. Não, 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 não. Não é bem assim, não. Se fosse assim, haha, né? Passe de mágica. Pronto. Passei 2 meses estragando meu cabelo nas férias. É, aí foi 3 semanas pro bichinho voltar ao normal. Foi. E olha, batalhando ali, ó. Quase todo dia botando tratamento nele, botando tratamento. Aí o bichinho voltou. Graças a Deus, tá bom. Entendeu? É assim. É igual saúde da gente. Nosso cabelo, por isso que eu comparo muito com saúde da gente mesmo, do nosso corpo, sabe? É muitos anos, às vezes, de maltrato, de comer, né? De comer porcaria, tudo, e a gente fica doente. Aí, para curar, minha amiga, leva um tempinho, né? É assim. Cabelo é assim também. Não desistam. Essa é a palavra. Eu falo sempre com uma amiga minha, a gente comenta, né? Eu digo, não desiste, gata. Ela tá com os negócios dela, eu digo, não desiste, não desiste, que o negócio vai fluir. Uma hora ele volta e roda tudo, né? Muda tudo, né? Entendeu? É isso aí. Cabelo é assim também. É o 12.2. Pois é, isso mesmo. A Denise, boa tarde, um beijo para você, gata. Eu descolori meu cabelo e está muito seco. E quando lavo, ele fica uma bucha e não volta ao normal. É normal, é isso aí mesmo. Cabelo é assim, gata. Porosidade. Óleo capilar antes das máscaras, já até falei agora, né? Umectação, quando o cabelo tá muito assim, igual bucha mesmo, faz umectação nele, sabe? Passa assim, tipo, umas 2 horas. Com óleo de coco, pode ser. Qualquer tipo de óleo de argan. Eu gosto mais do óleo de coco para fazer uma umectação, sabe? Por quê? Porque ele é mais assim, mais pesado mesmo, sabe? Então, ele é excelente, pelo menos eu adoro, não viu sem. E aí faz uma meditação, passa 2 horinhas, já sabe que não vai sair, né, nesse dia, assim, já vai ficar assim pela uma manhã ou final de semana em casa, sabe? Que aí você passa assim umas 2 horas, ele umectado, né? Coloca uma piraninha aí, e depois vai, lava esse cabelo, somente com shampoo sem sal, e depois faz um tratamento para esse cabelo. Tipo assim, pode ser hidratação, reconstrução, nutrição, com um pouquinho de óleo capilar antes, sabe? Mas lavou com shampoo, sabe? É melhor umectação que eu acredito que seja melhor, sabe? Tem que lavar com shampoo, depois que fez a umectação com óleo capilar. Lava com shampoo sem sal, porque quando a gente lava com shampoo sem sal, a gente não retira totalmente aquele cabelo que tá todo encebadinho, sabe? Que ficou aí por umas 2 horas. Essa umectação tirou, mas não tirou totalmente. Aí depois a gente vem com o nosso tratamento, né? Depois do shampoo. Que aí, por exemplo, vai usar uma máscara de hidratação, por exemplo. Vai com água, tudo. E aí a gente coloca um pouquinho, só uma pequena quantidade mesmo de um óleo capilar. Pode ser óleo de coco de novo, pode ser um óleo de argan, qualquer óleo capilar que a gente queira. Mas coloca uma pequena quantidade, algumas gotinhas, né? Principalmente naquelas partes que estão mais ressecadas, que a gente já sabe que está ali, pelo menos. Se for um cabelo longo, geralmente comprimento e ponta, ele fica bem ressecado, né? Então, bem poroso. Então, coloca ali naquelas partes só umas gotinhas mesmo, só o cheiro do óleo, só para não encebar. E depois vem com a máscara que a gente quer usar, sabe?
Logo em seguida, não retira, olha, aí depois passa assim, tipo 10, 15 minutos, depois tira, tá? E termina com vinagre de maçã. Vinagre de maçã pode ser qualquer acidificante também, pode ser o vinagre puro, cuidado com o olho para não, né, cair, se cair, lava rápido, que é muito ácido. Pode ser limão, pode ser qualquer acidificante que toda marca tem, entendeu? E deixar por 10 minutos. Então, quando tiver poroso, a gente segue esse cronograma bem poroso mesmo, que a gente não aguenta mais o bucha, né? Como a Denise falou aqui. Então, é triste mesmo. Fica assim mesmo. Meu cabelo estava assim, sabia? Dá igual uma bucha, bichinho. Mas foi culpa minha mesmo, sabe? Ai, gente. A gente tá nem aí quando tá de férias, né? Pô, tá nem aí. Para cabelo. Até eu que sou profissional, eu sabia que ia dar nisso, mas eu digo, não, já que eu tô na chuva, eu vou me molhar. Eu queria saber. Não. Aí, mas depois a gente sofre, né? Mas recupera, tá? Recupera, gata, recupera. Tipo assim, umas 3 semanas fazendo isso aí, pronto. Não desiste. Daí pronto, o cabelo volta ao normal. Os vinagres de maçã ou qualquer acidificante, ele tem que entrar aqui na jogada para baixar esse pH. Porque não adianta a gente, quando tá com o cabelo extremamente acabado, extremamente ressecado, extremamente poroso, corte químico, o cabelo tá bem mesmo, que a gente desconhece o cabelo, que a gente nunca mais vai voltar ao normal. Volta, mas tem que seguir esse cronograma aqui, tem que colocar o vinagre para baixar esse pH, porque senão não vai dar jeito. De jeito nenhum, sabe? É como se fosse assim, a pessoa tá com pressão alta, tá hipertensiva, né? Aí ela come as coisas, tudo, entendeu? Vai, faz aquela dieta, tudo, às vezes, aí tem que tomar um remedinho às vezes, entendeu? Porque senão não volta, né? É tipo o seu cabelo, né? Tem que baixar esse pH aí, tem que baixar. É tipo a pressão alta, né? Quando tá da pessoa, aí toma um remedinho aí, ou sei lá, alguma coisa, né? Ou natural, alguma coisa que baixe esse negócio aí, controle, entendeu? Então, tipo, comparando, é o vinagre de maçã ou qualquer acidificante, porque senão o cabelo ele não dá jeito, entendeu? Tem que andar junto aí. O tratamento e para baixar o nosso pH do nosso cabelo. Quando ele está poroso, ele está nas alturas. Vocês podem entrar aí no Google e ver, tá? O cabelo todo estripiado, com as cutículas toda abertas, aquelas escaminhas de peixe, né, que chama de cutícula, então toda aberta, e o cabelo a olho nu, ele tá assim elétrico, sabe? Não baixa de jeito nenhum, nem que passe uma chapinha aí, ele não baixa. Então, pois é, ele tá extremamente poroso. Entendeu? Uma bucha, igual uma palha de aço, pois é, tá extremamente poroso. Então, tem que entrar esse acidificante, tá? Não dá certo. E usem todas as lavagens até voltar ao normal. O acidificante, quando ele está assim nesse estado, ele tem que ser feito em todas as lavagens, tá? Isso é muito importante falar aqui, porque senão o cabelo não volta. Se fizer aí quando ele volta ao normal, que a gente disse mesmo, não, agora meu cabelo tá bom, agora ele tá saudável, tá? Tá ótimo, tá sedoso, a gente pega nele, ele tá macio, entendeu? Então ele já voltou ao normal. A gente sabe quando o nosso cabelo tá normal, quando tá, né? Todo mundo sabe. E aí ele volta. Aí a gente usa os acidificantes uma vez por. Principalmente quem tem química, tá, gente? Tem alisamento, tá colorido, descolorido. Aí tem que usar pelo menos uma vez por semana. Agora, quem tem cabelo virgem, não, né? Já não tem química nenhuma, que é a química que, né, dá uma atrapalhada aí, tá? Mas como o cabelo tá virgem, não, né? Agora, quando tem química, assim. Aí tem que usar pelo menos uma vez por semana para manter, entendeu? É assim que eu faço. Eu uso o vinagre de maçã mesmo, eu não tenho problema com vinagre, né? Eu tô acostumada já.
Aí coloco o vinagre puro e deixo por 10 minutinhos, depois que eu fiz todos os tratamentos no meu cabelo. É assim. Aí deixo por 10 minutos e lavo somente com água. Então, qualquer acidificante tem que ser feito assim, dessa maneira. Tá? Tem que ser por último. Sempre por último, que a gente já fez todos os tratamentos. É assim que funciona. Para selar tudo, para dar aquele, né? Fechar com chave de ouro, que eu sempre falo aqui. Olha, a Claudineide, um beijo para você. Confio muito nas suas dicas. Obrigado, gata. Pena que não moramos próxima para eu fazer meu cabelo com você. Pois é, gata. Se eu morasse, eu estava aqui. Um beijão. Vamos lá, seguindo aqui. A Denise, você me ajudou muito. De nada, gata. Um beijão. Zeramos aqui no Instagram. Aqui no YouTube ficou algumas perguntas, tá? Que eu tô vendo aqui para vocês. Mas só deixar aqui nos comentários que a gente já tá quase 1h30 de live, tá? O pessoal não assiste, gata. É difícil, né? Mas tudo bem. E aí vocês deixam aqui nos comentários que a gente vai, com certeza, responder, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.